Olá, chocolateiros, chocolatras e chocolovers. Estamos de volta em mais um episódio aqui do Grão a Barra Podcast. Esse que é o nosso podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolate. E hoje com mais uma história mais que especial aqui no nosso podcast. Uma história que envolve identidade nordestina, envolve inclusão social, enfim, envolve passagem de bastão, né? Essa passagem familiar de pai para filho, que é tão comum no agronegócio, né? No setor de cacau e chocolate não é tão diferente. Enfim, a gente vai contar um pouquinho da história da Josiane Luz, que está à frente da Luz Chocolates. Josiane, seja bem-vinda ao Do Grão a Barra Podcast. Olá, obrigada pelo convite. É incrível, né? Um podcast exclusivo para um segmento que vem crescendo no Brasil. Vou falar um pouquinho da história, como eu fundei a Luz Cacau. Eu não conhecia o segmento de chocolate de qualidade no Brasil. Foi uma viagem, né, a Madrid, então eu entrei em uma loja. Primeiro, um brasileiro que chega para fora, que não sabe falar direito a língua, né, local, quando encontra uma brasileira em uma loja como atendente, faz amizade para a vida, né? E aí eu fui apresentada em Madrid. O melhor chocolate da loja em Madrid era de uma brasileira. Era um chocolate Bintubá brasileiro. E eu não, como filha de cacauicultor, né, eu não conhecia o segmento de chocolate de qualidade. Então aquilo ali foi uma coisa que me marcou, né? Quando eu retornei para o Brasil, eu comecei a pesquisar e aí eu descobri que dava para produzir, né, cacau de forma diferente. Dava para fazer o beneficiamento do grão do cacau. E eu fiquei encantada com o segmento. Então, meu pai, eu já estava em São Paulo, né? Eu vim para São Paulo com 18 anos, aquela nordestina em busca de trabalho, em busca de uma condição de estudo. E aí eu retornei às minhas origens para empreender justamente com o cacau. Josiane, só para a gente entender, né? A gente já viu algumas histórias aqui no nosso podcast de pessoas que no passado, né, não muito distante, coisa de 30, 40 anos atrás, que talvez fosse a história do seu pai, apesar de eles produzirem cacau e tudo mais, eles não tinham contato com o produto final, que era o chocolate. Ou seja, os próprios produtores eram deslocados de suas histórias, né, de suas produções ali. Foi o caso da sua família? Explica um pouquinho pra gente como que era a relação com o cacau, com o chocolate. Então, é a história realmente da a minha história de vida, é isso. Então, eu cresci em meio à cacauicultura, sendo filha, neta de cacauicultores, mas que a gente não tinha acesso a chocolate. Então, havia uma distância muito grande. Ainda, eu acho que o Bintubá ele veio, né, para tentar encurtar essa distância, mas ainda existe. Então, eu era uma filha de cacauicultora que não consumia chocolate porque o meu pai produzia o fruto, mas ele não tinha condições de comprar chocolate. Então, eu tenho memórias, eu acho que isso me ajudou a empreender com cacau, porque eu tenho memórias da minha infância do pedir aos meus pais para comprar um ovo de Páscoa e que eles falavam que não tinha condições. E aí eu ouvia, né, na época, assistia matérias na TV que falava que a matéria-prima do chocolate era o cacau, e eu olhava para o fruto do cacau e não tinha condições de consumir chocolate. Então, quando eu cheguei no Brasil, comecei a pesquisar o que era cacau fino, o que era chocolate de qualidade, e aí logo veio essa minha infância, né? Como beneficiar o grão. Eu ouvi meu pai dizer que cacau sempre deu prejuízo. Então, a história que eu tenho da minha infância é meu pai dizer que não tinha condições de comprar um chocolate, nem chocolate de gôndola, porque o cacau não dava lucro. E essa é a minha história. Eu acho que isso me ajudou a fundar a Luz Cacau, essa memória que estava na minha infância, e quando eu tive acesso, que era possível fazer um beneficiamento do cacau, produzir chocolate de qualidade, e aí, com toda essa filosofia de trabalho, de valorização dos cacauicultores, então eu abandonei uma carreira no ramo de cosmético, era gestora, né, comercial no ramo de cosmético, para empreender no ramo, porque aquilo ali sanava tanto uma deficiência que ainda existe, mas que alimentava aquilo que eu tinha na infância e que eu não tinha conseguido suprir.
Então, na sua história, nós temos dois pontos aí que acho que quando eu comecei a pesquisar sobre cacauicultura, né, a produção de cacau, acho que foram os dois pontos que mais me impressionaram, assim, que eu não tinha a mínima noção que isso acontecia. O primeiro é a alienação, né, essa alienação do produtor com relação à sua própria produção, né, de ter o cacau ali, de manusear o cacau, mas de em nenhum momento ter por diversos motivos, né? Ou motivos financeiros, ou motivos sociais, não ter acesso ao chocolate, ao produto final. E o outro é essa jornada de pessoas que precisaram conhecer um chocolate de qualidade, mas um chocolate internacional. Esse foi o meu caso também. Eu, antes de conhecer que aqui no Brasil tinha uma produção de chocolate de qualidade, eu fui conhecer o chocolate, né, suíço, chocolate belga, enfim. E E você teve, realmente. você teve essa experiência internacional e foi exatamente o contrário, né? Foi no mercado internacional que você conheceu um chocolate brasileiro. Como é que você faz essas relações, né, de essas coisas estranhas que acabaram acontecendo na nossa história dos chocolates? Então, assim, literalmente eu passei vergonha, né? Então, a gente tem aquela cultura de viajar, né? Eu acho que ainda é uma cultura no Brasil, e trazer o quê? Chocolates para presente e tudo mais. Então, quando eu entro em uma loja e o melhor chocolate da loja é brasileiro, então, assim, eu fui de encontro a uma realidade que eu não conhecia, e aí cheguei tão curiosa que comecei a pesquisar o ramo. Então, quando eu comecei a pesquisar o ramo da cacauicultura, do que era o bintubá, como o bintubá muda a vida das pessoas, então eu percebi que eu, enquanto filha de cacauicultora, poderia ter tido a oportunidade de cultivar cacau, né, de trabalhar com cacau de forma diferente. Então, o bintubá, produzir chocolate a partir do grão, a gente tem, eu acho que, duas grandes frentes. A primeira frente seria essa coisa do chocolate de qualidade. No Brasil tem sim chocolate de qualidade, inclusive premiados lá fora. E a outra é a valorização do cacauicultor. É, algumas pessoas, né, me perguntam, mas como assim vocês não tinham condições de consumir chocolate? Porque a grande indústria brasileira do chocolate, então, compram cacau muitas vezes de atravessadores. Então, quando chega realmente, de fato, o dinheiro para o cacauicultor, chega muito curto. Então, o cacauicultor ele já investiu o ano inteiro no cultivo do cacau, na poda, em todo o processo. Quando ele recebe no final o dinheiro, não é o que realmente, não é um dinheiro, como eu vou dizer, que dá para comprar chocolate para a família. Então, eu fui impactada com essas duas realidades. Então, Bintubá, na minha vida, transformou a minha vida como cacauicultora, a vida da minha família. O primeiro grande desafio que eu encontrei foi quando eu conheci o segmento e eu fui apresentar para o meu pai. Então, o meu pai, ele criou uma resistência do tipo, nossa, eu sou cacauicultor a vida inteira, a minha filha foi para a cidade grande, estudou e volta tentando ensinar, né, me ensinar a fazer meu próprio serviço. E aí, quando eu fui, provei para ele que dava resultado, que era possível cultivar de forma diferente, não utilizar agrotóxico, era possível melhorar o que a gente já tinha. Hoje, ele é o maior fã do cacau fino no Brasil. Então, isso foi muito importante também para mim. Essa questão da sucessão familiar, ela é bem comum, né? Né, a próxima geração vai, busca conhecimento, sofre uma certa resistência, mas o seu pai, né? Seu pai devia ter, você falou, né, que seu pai era até cético com relação ao cacau, porque falava que só dava prejuízo, e de repente você chegou com essas ideias inovadoras e tudo mais. Como é que foi esse processo de mudança, de gestão? De buscar novos parâmetros para o cacau que vocês produzem? Então, quando eu cheguei, né, comecei a pesquisar do segmento, vi que era possível cultivar cacau de forma diferente. Até então, a ideia não era ter a chocolataria Bintubá, a ideia era comercializar os grãos. E aí eu aprendi, fiz cursos, né, para aprender a produzir esse fino, e aí apliquei na roça do meu pai. Então, primeiro viajei eu moro em São Paulo, a fábrica hoje é em São Paulo, mas até então não tinha fábrica, eu ainda tinha um emprego no ramo de cosmético. Mas aí eu viajei, apliquei, né, nesse primeiro corte, nessa safra, que foi na safra de 2019. Então, nós fizemos os primeiros 500 quilos de cacau fino.
E a ideia era comercializar esse cacau de forma diferente, para exportação, já estava vendo compradores, inclusive conseguir um valor maior. Meu pai comercializava cacau convencional a 150, R$ 180 a arroba, né, que são 15 quilos. E quando eu fiz o processo fino, eu enviei para análise, né, os grãos e recebi um parecer excelente, os grãos realmente estavam finos. E aí veio aquela paixão, eu falei, não vou mais comercializar os grãos. Recebi uma oferta 3 vezes maior do que o valor que ele comercializava, então ele já ficou muito empolgado. Então a ideia, eu falei, não vou mais comercializar os grãos, eu vou fabricar chocolate. E aí trouxe os grãos para São Paulo e iniciei no final de 2019, em dezembro de 2019, fundei a Luz Cacau. E aí que chegou um outro ponto que me chamou a atenção na sua história, que você acabou envolvendo, né, uma experiência internacional, uma experiência urbana e uma experiência comunitária também, né, dentro do desenvolvimento da marca Luz. Como é que foi a história da criação dessa marca? Então, e aí eu tô empolgada, né? Porque até então já estava com os grãos já, finos, já podia comercializar, mas não parava aí aquela paixão. Eu acho que as memórias de infância de ver o meu pai no ano de 2005, 2006, o meu pai cortou aproximadamente 90% da roça de cacau dele para fazer pasto pagado, para investir na pecuária, porque até então o cacau dava muito prejuízo. Então, eu acho que isso também fez com que eu empreendesse com cacau. E hoje ele planta cacau. Então, todo aquele cacau, 90% da roça de cacau dele, ele cortou em 2005, 2006, justamente por conta desse prejuízo. E aí a ideia era tão forte, né? Eu tinha lembrança dele cortando os pés de cacau. E aí isso foi tão impactante na minha vida que eu falei, não posso parar simplesmente de comercializar os grãos. Eu quero transformar, eu quero fazer o processo Bintubá. Essa filosofia de trabalho do Bintubá pode mudar a vida das pessoas, né? E aí eu fui empreender com chocolate, não sabia fabricar uma barra de chocolate, fui fazer curso, aprender como faz, comprar máquinas, e aí fiz os primeiros testes. No início de 2020, lancei a Luz Cacau no mercado. E aí, logo depois veio a pandemia. E, para mim, eu acho que o mais importante foi essa paixão. Então, eu empreendo com a minha história de vida. E também com essa... Eu sou gestora comercial de formação, então isso fez com que a Luz Cacau tivesse uma solidez mesmo no mercado, mesmo no ano ruim, no ano que foi devastoso. E para muitas empresas, a Luz Cacau conseguiu crescer. Isso foi muito importante. Hoje eu chego a um ano de empresa, né? Um ano e pouquinho de empresa, e estando hoje em quase 80 pontos de venda no Brasil, tendo loja online de parceiros, conseguindo crescer realmente no segmento. Hoje, na minha região, que é a cidade de Iguaí, na Bahia, o meu pai é o único produtor que produz cacau fino, por enquanto, mas a gente tem projeto para desenvolver realmente a cacauicultura de cacau lá fino na Bahia nos próximos 2 anos. E Josiane, uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, né? Você que está em São Paulo, ah, isso é um ponto de vista de uma pessoa que está aqui em Campinas, né? Interior de São Paulo. Eu não tenho muito contato com o pessoal do Nordeste, com o pessoal da Bahia. Nunca fui para o Nordeste, aliás. Mas vendo de longe, a impressão que eu tenho é que o cacau ele está tendo um papel muito importante, até mesmo no resgate do orgulho nordestino, né? Você que está em São Paulo, por exemplo, você vê que tem os centros de tradições nordestinas. E a cidade de São Paulo é essa confusão, né? Tem gente que acaba confundindo as bolas, gera preconceito contra o nordestino, essas bobagens todas. Mas aí eu vejo que o cacau tem uma importância desse resgate do orgulho nordestino, desse resgate de até mesmo para o pessoal da Bahia que sofreu, né, no passado com cacau, por perder cacau por causa de doença. Qual que é o papel que você vê, né, até mesmo resgatando a história do seu pai, como é que você vê a presença do cacau nesse resgate do orgulho nordestino? Eu enxergo assim, trazendo a realidade mesmo, a minha realidade objetiva eu saí do Nordeste em busca de uma vida melhor.
Então, eu saí do Nordeste, vim para São Paulo, eu tinha 18 anos. Então, eu cheguei aqui em São Paulo, enfrentei diversos preconceitos, desde de piadinha por ter sotaque nordestino, que é uma coisa incrível o sotaque nordestino. E quando eu volto para as minhas origens e começo a empreender com algo que é natural da minha terra, algo que era tão comum o cacau lá, mas a gente não conseguia olhar para o cacau de forma diferente. E aí, quando eu retorno para lá e começo a aprender, então as pessoas, por exemplo, da minha cidade me mandam mensagem falando: nossa, que legal, nossa, é daqui da terra, né? Então, quando eu ganhei o primeiro prêmio, né? Meu primeiro prêmio ano passado foi com menos de um ano, eu ganhei o prêmio do terceiro melhor chocolate ao leite do Brasil. Então, para uma pequena cidade, isso foi muito importante, porque era uma filha de cacauicultora lá do cacauicultor lá da Bahia, que vem para a cidade grande, volta, né? Eu trabalhei em várias empresas, mas que volta para empreender com o que a terra dá, com o fruto da terra. E ganha um prêmio, então, brasileiro, foi um pacto muito grande na cidade. Inclusive, eu tenho várias propostas de vários fazendeiros lá da região, de vários cacauicultores mesmo, né? Que querem fazer também diferença, querem colocar um grão fino no mercado, querem empreender de forma diferente. Quem sabe fazer com que esses filhos que estão enfrentando grandes dificuldades de emprego na cidade grande retornem e comecem a empreender com o que a terra dá, né? Com o que eles já têm. Então, terra tem lá, eu acho que o que é necessário é ter esse incentivo para fazer plantio de cacau. Porque, como meu pai, acredito eu que muitos cacauicultores no Brasil cortaram os pés de cacau porque achavam que o cacau não dava mais lucro. E isso é uma realidade que ainda precisa ser cuidada. O Bintubá está conseguindo fazer essa valorização na cacauicultura, não só dos nordestinos, mas nós temos o Pará também, que vem grande aí, vem produzindo cacau e mudando a realidade também de famílias, né, no Pará. E acredito que o Bintubá vai ser uma coisa gigante, né? Vai ser de gigante e a gente torce a mulherada do Bintubá. Hoje nós já temos aproximadamente 300 mulheres no Brasil fabricando chocolate Bintubá. Isso é muito bom. E cada dia que isso aumenta, eu acho que só valoriza o nosso trabalho, só valoriza a questão de estar próximo ao cacauicultor, de conhecer as necessidades da cacauicultura em geral. E eu tenho uma opinião muito própria, né? Eu vejo que o futuro do Brasil está no Nordeste, tá? Não estou falando só porque você é nordestina, que a gente está falando aqui desse resgate do orgulho nordestino, mas a Bahia, por exemplo, foi um dos primeiros estados brasileiros, né? Salvador foi capital do nosso país. Tem uma cultura raiz, né? É uma raiz assim que a gente. E Verdade. às vezes a gente olha para o passado para enxergar o futuro. Então eu vejo que o futuro do Brasil vai ter uma grande participação, não só do Nordeste, da Bahia, como do nosso cacauzinho querido, hein? O que você acha? Sim, concordo plenamente. A Bahia, acredito, inclusive temos grupos de cacauicultores no Brasil, na Bahia, que já estão em conversa com o governador da Bahia para a gente tentar alavancar realmente essa cacauicultura, né? Fazer com que o Brasil já foi o primeiro maior produtor de cacau e pode tornar ser, né, novamente o primeiro produtor de cacau. Acho que só depende das pessoas, depende de boas estratégias, né? Então, eu fico muito feliz enquanto nordestina, não é fácil. Hoje a gente tem a mídia que tem podcast que a gente consegue dizer o que a gente pensa. E um tempo atrás, quando eu vim para São Paulo, há 12 anos atrás, eu não tinha. Então, eu sofri preconceito. Eu sofri diversos preconceitos aqui em São Paulo, por ser do Nordeste. Então, quando eu peguei o meu primeiro cargo de liderança em São Paulo, em uma empresa, eu sofri diversos preconceitos, porque, nossa, uma nordestina, eu vou ser gerenciada por uma nordestina, nossa, a nordestina vai ser a minha gestora. Isso só me dava energia, só me dava condições de fazer o meu melhor. E agora tá aí, todo mundo comendo um chocolate seu. Sim, e a minha cidade é incrível, o Nordeste, eu fico muito feliz quando eu vejo cada história, contando cada história, quando é para cacauicultura também, né? Então, acredito eu que nós vamos ter aí o Bintubá brasileiro, vai ser, eu acho que um dos maiores do mundo, porque o brasileiro, quando ele quer, não tem ninguém segura. O nordestino, então, Povo arretado. E Josiane, continuando aqui na nossa conversa, né? Você citou aí o trabalho de formiguinha, né? De como as pessoas acabam influenciando outras pessoas por pequenas atitudes. Ou seja,
Você foi atrás, você tomou uma posição de liderança na sua região lá na Bahia, em busca de cacau especial, de cacau de maior qualidade, e outras pessoas já estão se espelhando em você. Como é que você vê essa rede de conexões, né? Apesar de ser importante, como é que a gente firma essa rede para que ela cresça de uma forma consistente, para que não fique só no querer, mas também ir para o fazer, né? Que é uma parte importante aí de crescimento de uma rede que está começando aí no nosso setor de cacau. Eu acho que o primeiro ponto é impactar os jovens, porque é estranho, gera estranheza eu retornar às minhas origens e empreender. Eu já ouvi, por exemplo, nossa, mas você vai voltar para a roça? Quando eu comecei a Luz Cacau, eu ouvia muito isso. Nossa, mas você vai voltar para a roça? Tipo, a sensação. Então, eu acho que os jovens precisam ser impactados. Acho que essa mudança precisa chegar como aconteceu com a Josiane, né, que impactou o pai dela, que é João. Eu acho que precisa ocorrer com mais divulgação do segmento, por exemplo, como um podcast exclusivo do Gama Barra. Então, esse podcast ele pode impactar outras pessoas. Qualquer conteúdo que a gente gera impacta outras pessoas. Então, fazer com que essa mudança precisa acontecer através dos jovens. Então, assim, os jovens são os futuros, né? É o futuro de tudo. Então, na minha cidade, várias pessoas já estão sendo impactadas com o trabalho de desenvolver cacau fino, comercializar o cacau fino, até porque nós temos grandes indústrias já, varejo no Brasil, que já vão colocar gôndolas exclusivas de Bintubá. Então, o que acontece? De alguma forma, vamos precisar de cacauicultores que fabriquem, né, que cultivem o cacau fino, para que a gente possa, na ponta, né, conseguir suprir. Então, acho que um pouquinho mudar a cultura, né, dos jovens e um pouquinho também com essa coisa de ter a demanda. Porque alguns cacauicultores já chegaram, mas eu vou vender para quem? Então, acho que a gente gerar demanda também na ponta vai ser importante, porque já vai ter um ciclo, né? A gente fecha esse ciclo. Só para citar, aqui em Campinas, em São Paulo também deve ser assim, tem já supermercados com gôndolas dedicadas a Bean to Bar, tem postos de gasolina, né, que já dedicam uma Sim, área Bean to Bar, empórios que já dedicam Bean to Bar. Praticamente todos os shoppings têm uma loja especializada em chocolates finos brasileiros, tá? sim. Porque não os internacionais, a gente não conta internacional aqui. Enfim, já é aí E nós um. temos uma grande rede varejista, que eu não posso citar o nome, porque ainda é um projeto, que eles vão investir em uma gôndola exclusiva no Bintubá em 2.000 lojas no Brasil. Então, vai ser um momento, realmente vai ser um momento muito importante em 2022 do Bintubá. Além dos pequenos empórios que já fazem um trabalho, loja de conveniência, lojas especializadas em chocolate de qualidade, a gente vai ter agora redes de supermercado colocando uma gôndola exclusiva, comunicando o cliente que o produto brasileiro vem com tudo, que o chocolate Bintubá é muito bom, até melhor do que muitos chocolates industrializados internacionais que a gente tem no mercado, né? E o chocolate Bintubá é um chocolate com 3 ingredientes. Nós temos chocolates makers hoje fabricando com apenas 2 ingredientes, que é o cacau fino e o açúcar. E outras nem açúcar utilizam outros tipos de adoçante, enfim. Eu acho que vai ser um momento importante para o Bintubá no Brasil, essa virada de 21 a 22, com o apoio de grandes redes, né, no varejo brasileiro, investindo realmente numa gôndola exclusiva para a valorização dessas marcas que tem no Brasil hoje, Bintubá, Tritubá. No meu caso, a Luz Cacau é tri, né, da árvore à barra, que é uma emenda do Bintubá, vai um pouquinho além. Inclusive, essa rede varejista não é só físico, não, tá, pessoal? É e-commerce, aquela coisa pesada, conquistando o mundo mesmo. Então, vamos ficar atento aí nesses andamentos aí para seguir esse bonde. E Josiane, para a gente finalizar, conta um pouquinho, já aproveitando, né, que a gente está abrindo o nosso mercadão aqui, fala dos chocolates que você tem, né, que você desenvolveu, quais que são as variedades que você tem.
Então, hoje eu tenho 6 sabores, né? 6 sabores de chá de barra. Eu pretendo chegar em 2022 com 14. Eu tenho hoje o chocolate. Meu chocolate são 3 ingredientes, né? Que é o cacau orgânico fino, o açúcar orgânico e a manteiga de cacau, né? Eu tenho 71%, 62%, né? Eu tenho um único chocolate com pitanga, acredito eu que do mundo, tá? Porque eu nunca vi chocolate com pitanga. Por que eu resolvi fabricar um chocolate com pitanga? É bem curioso. Eu adoro pitanga. E pitanga não é uma coisa, a fruta pitanga tem excelentes benefícios para o organismo, inclusive ela aumenta muito o sistema imunológico do pulmão, que é aí um dos órgãos, né, mais atingido pela essa pandemia com o vírus. E quando eu resolvi fabricar chocolate com pitanga, ainda não tinha o vírus, mas eu gosto tanto de pitanga, e pitanga na roça do meu pai tem bastante. Então eu queria trazer essa pitanga de alguma forma. Então essa pitanga é colhida na roça do meu pai, de forma artesanal pela minha família, pela minha mãe. E aí ela seca para mim essa pitanga, desidrata no sol, e me encaminha a pitanga e eu adiciono a massa de chocolate. Então, eu tenho o único e exclusivo chocolate de pitanga do mundo. Se alguém conhecer outro aí, tá? Já me avisa porque eu não conheço. Tem o 52% cacau, que é um chocolate, é um dark milk, né? Um chocolate ao leite mais intenso. Ele foi premiado, né, como o terceiro melhor chocolate ao leite do Brasil ano passado. Eu tenho também os brancos, que é o branco com gengibre e branco com açaí. Aí algumas pessoas perguntam: chocolate branco é chocolate? Sim, chocolate branco, se feito com manteiga de cacau, que é o ingrediente, né? O cacau, ele é composto por 50% de manteiga, até 50% de manteiga, e pó. Então, você prensa o cacau, e aí ele vai sair pó e manteiga. Então, se chocolate branco não for chocolate, o chocolate preto também não é. E aí eu tenho ele em 2 versões, o branco, que é o com gengibre e com açaí. Então, eu queria fabricar um chocolate branco diferente, não um chocolate branco tradicional que todo mundo fabrica. Então, eu pensei no gengibre justamente para dar uma suavidade no branco, né? Deixa ele bem refrescante com o gengibre, que é um toque de gengibre, e o branco com açaí, que é o açaí desidratado também em pó, e eu adiciono. Então, ele tem aquela coisa do açaí com leite. Fica bem interessante a mistura. Muito bem. Para a gente finalizar aqui, ó, vamos conhecer, né, esses produtos da Luz Chocolates. Vou deixar todas as informações aqui no conteúdo desse podcast. Antes da gente finalizar, mandar um abraço então para o seu João, que vai assistir aqui esse podcast. Parabéns pela coragem em mudar, né? Segura aí na mão da filhota, né? Vamos para crescer todo mundo junto, né? Esse orgulho, né? Eu tenho uma filha também, ver as novas gerações trazendo novidades é sempre um orgulho para um pai, né? No Ah, início ele ficou louco, né? Tipo, minha filha se formou e veio me ajudar, me ensinar a fazer o meu serviço. Mas hoje você não tem noção. Ele fala do chocolate e do cacau fino para todo mundo. é os cabecinha dura que acabam mudando de ideia. A gente convence na base do amor e do carinho. E isso aí, levando dados de realidade, mostrando, né, convencendo aos Mostrando poucos. que Então foi bem difícil. A funciona. minha mãe me ajudou. Então foi fácil. Então fica esse abraço pro seu João, que cuida também da nossa saúde, né? Com cacau, pitanga, tudo mais. E um abraço para você, Josiane. Obrigado por estar aqui com a Obrigada. gente. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tá bom, obrigada, viu? Foi um prazer falar um pouquinho aí do nosso universo Bintubá e parabéns, né, pelo desenvolvimento do podcast. É incrível, acho que a gente precisa sim mudar aos pouquinhos, dando um passo de cada vez. E eu fico muito feliz de saber que existe um podcast para meu segmento, né? Um segmento que ainda nós temos aí 100% do público a ser conquistado, então isso é muito importante. A gente tem 100% de chance de fazer novos negócios, né? Porque ninguém conhece o Bintu Bar no Brasil ainda, é um segmento muito tímido, e através de incentivos, né, como um podcast, a gente vai conseguir conquistar esse Brasil e doutrinar, né, tirar essa cultura de que tudo que é bom vem de fora, que não é verdade. Não é verdade, eu sou prova de que eu já experimentei, eu tô de prova que nosso chocolatinho brasileiro tá entre os melhores do mundo aí. E eu fico feliz, né? A gente traz aqui o nosso podcast de cacau exatamente nessa expectativa de tentar influenciar cada vez mais pessoas, de ajudar esse segmento que está dando os primeiros passos a ir cada vez mais longe.
Trabalho de formiguinha, difícil, mas a gente chega lá, pessoal. Bom, lembrando então que estamos em todas as redes sociais. Sigam as nossas páginas no Instagram, no Facebook, no Twitter. Você que acompanhou esse podcast pelo YouTube, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para que cada vez mais cacauicultores recebam essas entrevistas e, né, tomem novas iniciativas aí em busca do cacau de qualidade. E, lógico, né, a gente tem o próprio Instagram do podcast, que é o do grão _NA, mas todas as informações você encontra aqui no site Notícias Agrícolas. Muito bem, pessoal. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até o próximo podcast. Um abraço.